Hoje nós não vamos falar de lentes, hoje nós vamos falar de uma coisa que vai na lente, que é o chip de confirmação de foco. Esse vídeo ele vai ser focado para quem usa Canon, mas a lógica desse vídeo ela serve também para outros mounts, para outras câmeras que vocês possam usar. Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal, esse é o Fotógrafos que Dizem Eu sou o Vitor Coelho e hoje nós vamos falar sobre chip de confirmação de foco, ou também chamado de chip EMF. Esse chip ele faz mais do que só confirmar o foco, então eu vou falar um pouquinho sobre ele. A primeira coisa que vale a pena a gente falar é que esse chip ele faz toda a diferença quando a gente está usando uma lente manual. Porque quando a gente está usando uma lente manual, obviamente a câmera não vai avisar para a gente que hora que a câmera acerta o foco. Porque quem tem que acertar o foco não é a câmera, é a gente. E como esse poder está nas nossas mãos, a gente tem uma ferramenta que nos ajuda a saber com certeza se o nosso assunto está focado ou não, que é esse chipzinho. Esse chip é o mesmo chip, ou praticamente o mesmo chip que já vem nas lentes automáticas, nas lentes comuns, como essa 35mm da Canon aqui, por exemplo. Ela já tem o chipzinho dela, como qualquer outra lente automática. A diferença desse chip, ele é fabricado com algumas diferenças estéticas. Esse aqui, por exemplo, tem uma bolinha aqui na frente que não tem nas câmeras da Canon, mas que não faz diferença nenhuma, não faz nenhum sentido essa bolinha. Tem aqui uma analógica da Canon, que a gente pode ver que tem os pontinhos de contato aqui. Essa bolinha sobra literalmente, não tem porquê. Ela está aqui, mas está ali. Não sei se ela serve como uma referência na hora da gente poder encaixar ela, colar ela na lente. Então vamos falar algumas coisinhas sobre esse chip, por que ele é importante. Primeiramente ele é importante por isso, você vai fotografar com ela. Primeiramente ele é importante porque ele vai confirmar o foco pra gente. Você vai pegar a câmera na mão, vai apontar para o assunto que você quer fotografar. E quando você estiver na distância de foco correta, estiver preparado a câmera para focar exatamente onde você quer fotografar, com uma lente automática, ela vai dar um apito, ou ela vai piscar de vermelho no viewfinder. Se você tiver desabilitado o som dela, ela vai piscar de vermelho de qualquer jeito, mas se você tiver desabilitado o som, vai só piscar de vermelho. Se você estiver usando uma lente manual, com esse adaptador, seja uma lente adaptada ou seja uma lente já mount nativo, que tenha esse chip, a diferença vai ser então que a câmera vai te avisar, falar, olha, você acertou o foco, não mexe mais não, nem para trás nem para frente, não mexa nem você nem a lente, já está tudo pronto para a gente tirar a foto aqui. Então essa é a importância principal do chip, a função principal dele. A gente vai usar ele para garantir que que o nosso assunto está em foco. O segundo motivo, que eu acho um motivo menos nobre, mas é o motivo pelo qual eu fiz questão de ter chips programáveis, que são mais caros, é para o EXIF do nosso arquivo final. Quando a gente fotografa usando aquele adaptador convencional, que já vem com o chip de confirmação de foco, é esse adaptador que está aparecendo aí para vocês no vídeo, que é muito comum e vale muito a pena ser usado. Ele vai vir com o EXIF sempre te falando que essa lente é uma 50mm f1.4. Não importa a abertura de diafragma que você colocar na lente, porque ele vai sempre informar para a câmera que você usou uma 50mm f1.4. Mesmo que você tenha usado uma 250mm f5.5, vai aparecer 50mm 1.4. Essa informação ela não é alterável no chip que vem com os adaptadores que já vem com chip. A não ser que seja um adaptador que já venha com chip programável, que são uma fortuna, são muito mais caros. Como eles são muito mais caros, vale muito mais a pena você comprar o chip avulso e colar esse chip no seu adaptador ou na sua lente. O que é uma coisa que obviamente vai te deixar muito receoso, então eu vou te deixar aqui uma dica. A cola que você vai usar para fazer isso, você não vai colar ela com Super Bonder, você não vai colar com cola de escola, você vai colar com Araldite. Eu não sei se tem algum concorrente da Araldite no mercado, mas é uma cola que demora um pouco para fixar, o termo é esse. É uma cola que demora em torno de 8 a 10 minutos para dar uma fixadinha, e para garantir mesmo ela pode levar até horas para ficar realmente sem se mexer. Então qual que é a dica disso? O Araldite ele é uma cola que funciona. Procura no Google como que funciona o Araldite, eu vou resumir bastante. São dois produtos diferentes, um é o adesivo, o outro é para secar, sei lá por que tem dois produtos, mas você mistura eles somente na hora que você vai usar.
Tem Araldite de diversas formas no mercado, eu já usei de duas. Um que são 2 tubinhos independentes e uma que são 2 tubinhos também independentes, mas que tem um único êmbolo. Achei que esse seria uma grande ideia, mas esse êmbolo não funciona muito bem não. Então tem hora que você pressiona e sai, mesmo você pressionando no mesmo êmbolo para os 2 tubos, tem hora que sai mais do produto de um tubo do que do outro, então isso vai comprometer a mistura. Se não forem partes iguais, essa cola pode descolar. E já aconteceu comigo, de algum chip descolar, às vezes no meio de um evento, deixou na mão. Eu aposentei aquela lente durante o evento. Quando você cola esse chip na lente, você não está correndo um risco tão grande quanto você pode pensar que está. Você não está correndo o risco de estragar a sua lente em definitivo por conta disso. O que você vai fazer é o seguinte: cola o chip na lente ou no adaptador. Vamos pegar uma lente com adaptador aqui. Então faz de conta que você está usando aqui o adaptador mesmo. Então você vai colar o chip no adaptador. A primeira dica que eu dou para vocês é que vocês confiram, usem uma lente que vocês já tenham, lente do kit, 50mm, qualquer lente que você já tem automática, e confira nela qual que é a distância onde a posição geográfica, por assim dizer, desse chip na lente. A gente pode ver que ela tem essas 3, sei lá o que é isso, parece uma hélice, como se fosse um ventilador, sei lá o que é isso. Mas a gente vai usar essa referência. Se você for olhar na linha do chip, a gente vai ver que a mais ou menos 3 pontinhos chegou a nossa divisão aqui. A 3 pontinhos do chip tem o final dessa hélice. Então você vai usar mais ou menos a mesma orientação. Aqui também, a 3 pontinhos, você chega na hélice. E se der errado, se você colar no lugar errado, não tem problema. Passa o Araldite, cola o chip na lente, espera, sei lá, uns 2, 3 minutos, e encaixa ele na sua câmera. Na hora que você encaixou ele na sua câmera, você pode fazer isso com uma lente que é mais fácil, tá? Então você vai colocar o adaptador em uma lente, vai facilitar a sua vida. Encaixa, girou, deu clique e liga a sua câmera. Se aparecer as informações de EXIF da lente, se aparecer o número da abertura do diafragma, deu certo, está na posição certa. Raramente você vai dar a sorte de fazer isso de primeira. Às vezes você vai tirar, você vai encaixar e vai mostrar lá o diafragma 00. Se mostrar um 00, significa que você errou na sua primeira tentativa. Não tem problema não, então vamos tentar de novo. Você vai tirar a lente da câmera, vai empurrar um pouquinho, porque você vai sentir que a cola ainda não vai estar firme, ela vai ter alguma firmeza, ela não vai sair facilmente. Você vai ter que empurrar com alguma força, você vai ver que o chip vai se mover. Você move ele para frente, move para trás, vai tentando fazer esse ajuste e sempre na base da tentativa e erro. Na hora que você vê que você encaixou a lente ou o adaptador e quando você vê que a informação do diafragma apareceu na câmera corretamente, você colocou o seu chip no ponto exato. Só espera secar e deixa para sempre. Eu fiquei com muito receio de fazer isso. Quem me deu essa dica foi o André Luiz, que me deu a dica de usar lentes manuais. Essa lente aqui, por exemplo, a 14mm, que foi a do vídeo passado, eu comprei por recomendação dele e eu fiquei com muito medo de colar esse chip. Eu fiquei 1 ano praticamente usando essa lente sem chip mesmo, até que eu perdi a paciência. Eu falei, quero um chip. Tem uma história que eu vou contar depois de 85mm. No vídeo que eu vou falar sobre ela, eu vou contar essa história direito. Mas eu colei o chip então nessas duas lentes, tanto nessa quanto na 85mm, e vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças. Eu fiquei 1 ano usando com chip parado, eu tinha comprado o chip já, o chip ficou parado à toa, e eu podia muito bem já ter colado, era muito fácil, não tem muito segredo. É colar, esperar ele dar alguma resistênciazinha para ele não sair facilmente, encaixa na câmera. Na hora que você vê que ele mostrou o diafragma certo, é porque você deixou o chip na posição correta. Uma coisa que eu não recomendo muito, mas que é uma possibilidade para você testar, simplesmente conferir se está dando tudo certo, é você usar a fita dupla face. O problema da fita dupla face é que ela vai sair muito facilmente, mas usando uma fita dupla face a gente vai ter o mesmo efeito. Você vai deixar o chip aqui, ele vai ficar, você vai conseguir colocar ele na posição correta da mesma forma. O problema da fita dupla face é que ela não é uma Araldite, então esse chip cedo ou tarde vai acabar soltando, porque a cola da fita dupla face é muito mais frágil, ela não é feita para durar. Então é isso, vocês podem pegar o chip, cola no adaptador, cola diretamente na lente se ela já for uma lente EF,
E a partir desse momento já resolveu o primeiro problema, que é encaixar o chip lá. A segunda parte vem a questão da programação. Essa coisa da programação ela é um pouco chata. Existem alguns manuais, eu vou deixar um link de um manual que tem em inglês falando sobre como faz essa programação, e é realmente uma coisa bem chatinha. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Então, primeiramente, eu vou mostrar como se entra no modo de programação do chip. Você vai colocar a câmera necessariamente no modo manual. Ele só funciona com digitais, tá, gente? Eu tentei usar uma analógica para programar, não funcionou. Vai setar a velocidade para 1/60, necessariamente 1/60, não pergunta por quê, simplesmente é assim. Vai fazer aquele ajuste de exposição para mais 1/3. Também não pergunta por que tem que ter isso, só sei que dá certo quando você faz isso. O ISO é irrelevante. O diafragma, você vai abrir esse diafragma, você vai fechar ele para 64, f64. Alguém aqui já viu alguma lente f64? Eu nunca vi, pelo menos não em pequeno formato. Provavelmente existe em grande formato alguma lente que vai até f64, ou alguma pinhole, alguma coisa do gênero, mas pequeno formato, nunca vi. Então a gente vai colocar o diafragma em f64, tira uma foto, mexe o diafragma para f57, tira outra foto, volta para f64, tira outra foto. Pronto, você acessou o modo de programação. Como ter certeza que você acessou o modo de programação? Você vai na sua câmera, girar o diafragma, ele vai até 1.0. Ele só vai até 1.0 se você tiver entrado no modo de programação. Do contrário, ele vai só até 1.4, se não me falha a memória. Eu não sei como é que é isso, eu não lembro como é que é isso com um chip novo, porque esse chip aqui já estava programado para Pentacon 50mm 1.8, que é a lente do nosso primeiro vídeo no canal. Então, sei que eu estou no modo de programação. Uma vez que eu esteja no modo de programação, tem 3 coisas que a gente pode mudar. Eu posso mudar a abertura mínima do diafragma, eu coloco ele para f1.8, no caso dessa lente aqui. Então, quando eu estiver usando essa lente, eu já deixo ela setada. Eu posso colocar no diafragma que eu quiser, diferente do adaptador que a gente compra já com o chip. Então, eu posso fotografar em f5.6 e posso colocar essa informação aqui na minha câmera para f5.6. Só tem que lembrar que o diafragma da lente não muda, então isso pode trazer problemas para a gente de fotometria. Quando eu coloco uma lente f1.8 em f5.6, se eu coloco esse f5.6 na câmera, a câmera vai achar que na hora de tirar a foto, esse diafragma vai se fechar para 5.6, então ela vai deixar isso aí vários pontos a mais. Então, se você tirar uma foto com ela realmente em f5.6, sua foto vai ser com a fotometria bem errada. Você tem que compensar tudo isso se você estiver confiando no fotômetro da câmera. Então, lembra de fazer as compensações necessárias se você quiser mudar o diafragma. Eu costumo não mudar o diafragma na câmera, não mudo o diafragma só na lente, mas ainda assim essa informação para mim ela é muito útil, porque eu vou saber com qual lente eu fiz aquela foto. Porque eu tenho muitas lentes, e muitas delas têm às vezes o mesmo range. 50mm, por exemplo, eu tenho 7. Então como é que eu vou saber qual 50mm eu usei? Essa aqui é minha única 50mm f1.8. Então na hora que eu fotografo, que aparece lá no EXIF para mim, 50mm 1.8, eu vou saber que eu fiz com a Pentacon. Se aparece 50mm 3.5, eu vou saber que eu usei a Meiroptic Primotar. Se aparecer lá diafragma f1.4, vou saber que eu usei a Takumar. E assim por diante. Eu não vou ter dúvida de qual lente eu usei no meu EXIF. Isso é útil para mim, vai ser útil para quem tem muita lente, vai ser praticamente inútil para quem tem uma lente só, ou 2 adaptadas, mas fica sabendo que é uma opção que o chip te dá. O modo de programação, eu não vou entrar muito no mérito de como faz isso, porque tem que usar a tabela. Então é o seguinte, entrou no modo de programação, do jeito que eu mostrei aqui, você vai conferir na tabela o número que você quer colocar. O diafragma ele vai de acordo com a tabela. Então, tipo assim, f2.0 significa 1, f2.5 significa 2, f2.8 significa 3, e assim por diante. Não lembro muito bem como é que é essa tabela. Devia estar com ela aberta aqui, mas eu falhei na vida, perdão aí, gente. Na descrição do vídeo tem um link, é só abrir a tabela, vocês vão conferir. Então, cada dígito da informação que você quer colocar, você vai inserindo aquilo ali.
depois que você acessou o menu de informações. São 3 coisas então que eu disse que esse chip permite que a gente faça essa programação. Uma delas é a abertura máxima do diafragma, outra delas é a distância focal da lente. Você tem 5 dígitos para colocar essa informação, então você vai colocar 50 mm, por exemplo, 00050. Programa os 5 dígitos de acordo com a tabela lá do arquivo que está no link. E tem também um ajuste, aquele microajuste, que não adianta você tentar pegar a lente manual e usar o microajuste da câmera, ele vai ser inútil. Primeiro que ele não vai reconhecer direito o seu chip, segundo que você pode mexer à vontade, ele não vai fazer diferença nenhuma no seu resultado final. Para isso você tem que fazer um microajuste a partir dessa configuração do chip. Você vai colocar um número de 0 até 31, também de acordo com os diafragmas. Você vai colocar um número de 2 dígitos, então ajuste para 8, 0, 8. Ajuste para 27, 2, 7. Isso é chato pra caramba de fazer porque também é tentativa e erro. Mas eu recomendo muito que façam, porque eu já perdi muita foto quando eu achava que esse chip instalado ele já estava pronto. Ele não está nem um pouco pronto, ele tá bem errado. Um número que, sei lá, por algum motivo ele deu certo para praticamente todas as minhas lentes, exceto uma lente minha. Todos eles deram certo quando eu coloquei o ajuste em 23. Sei lá o que tem nisso aí. Todos eles vêm com um ajuste padrão de 15, embora não tenha como ver essa informação, mas é porque o 15 é como se fosse o 0. Do 15 para baixo é menos 1, menos 2, menos 3. Do 15 para cima é mais 1, mais 2, mais 3. Quando eu coloquei o ajuste em 23, deu certo em todas as minhas lentes, não sei porquê. Só no Tacomar 50.4 que não deu certo. Não lembro qual foi o número dela, mas 23 funciona em todas as outras. Então, se você quiser a dica, comece a testar a sua lente aí pelo número 23. Talvez dê certo, talvez dê errado. Mas o número 23 pode ser seu ponto de partida. Testa o programa, depois para salvar a programação, você vai colocar F57, tira uma foto, 64, tira uma foto, 57, tira uma foto. Beleza, você salvou o que quer que você tenha mexido o chip. Quando você voltar o diafragma, você vai ver que o diafragma não chega mais até 1.0, porque você já fechou o modo de programação, então ele vai chegar até o F que tiver programado para chegar ao mínimo. E foi um sucesso a sua configuração. Então você pode configurar o diafragma, abertura máxima de diafragma, distância focal e fazer o microajuste de foco, que é necessário ser feito nos chips que são programáveis. Os dígitos e tudo mais estão no arquivo que está aqui no link, já falei isso 32 vezes, mas confiram lá no link então para você fazer a programação. Até onde eu sei não tem nenhum outro vídeo falando sobre como fazer essa programação em português. Eu já vi alguns vídeos disso em inglês, então para quem não tem facilidade com inglês, tá aí o primeiro vídeo brasileiro falando sobre como fazer essa programação do chip. Se você tiver ainda alguma dúvida, por favor, entre em contato, que eu vou ajudar com o que eu puder, com o maior prazer. Eu sinceramente não faço ideia de como funciona essa programação para lente zoom. Eu imagino que não tenha como você colocar 2 valores no chip, ele não dá suporte a isso. Não tem nenhuma configuração nele, então eu imagino que você vai ter que escolher uma distância focal e acreditar que é aquela distância ali. Então, se você estiver usando uma lente zoom usando o chip, você não vai ter uma informação precisa de qual é a distância focal que você fez aquela foto. Você não vai ter como saber qual foi essa distância. Se tem algum tipo de chip que permite isso, eu não faço ideia, duvido muito que tenha, porque não tem como se comunicar com uma lente totalmente mecânica, não tem elemento eletrônico dentro da lente para informar, olha, eu estou mexendo o zoom aqui. Duvido muito que exista isso, acredito de verdade que não deva ter. Mas para lentes fixas, eu nunca usei nenhuma lente zoom manual, então não sei como informar disso. Para lente fixa, funciona perfeitamente, o sistema é muito bom, ele é confiável. Acho que é isso, moçada. Eu acredito que eu tenha esgotado o assunto. Esse vídeo certamente ficou bem longo, bem maior do que a média dos vídeos que eu faço aqui pro canal, mas porque era um assunto mais complicado. Então é isso. Quando a gente tem esse chip, a gente tem mais facilidade para focar. Isso é extremamente importante para lentes manuais. Então, se você não tem uma mirrorless, é importantíssimo você ter essa confirmação de foco. Eu não me imagino fotografando profissionalmente sem essa confirmação, confiando apenas no meu olho, de jeito nenhum. E a gente consegue essa confirmação de foco confiável usando esse chipzinho. Esse chip você não vai encontrar dele à venda no Brasil, eu nunca vi.
você vai encontrar dele no eBay, ele não é barato, ou pelo menos não é baratinho, né? Às vezes a gente está acostumado a encontrar um adaptador com chip. O adaptador com chip aqui no Brasil a gente encontra na faixa de 40, 50 reais no Mercado Livre. E você vai olhar no eBay, ele custa, sei lá, 5, 6 dólares. E às vezes 5, 6 dólares é que você vai pagar só no chip. E dá uma olhada também se esse chip ele é compatível com a sua câmera. Porque eu já vi alguns vendedores dizendo, falando tipo assim, esse chip ele é compatível com esses modelos de câmera, não é compatível com aqueles. A última leva que eu comprei, por exemplo, o vendedor falou, esse chip aqui ele não é compatível com 6D. Se você quer um chip compatível com a Canon 6D, clica nesse link aqui, que é um outro tipo de chip, inclusive ele era mais caro. Eu não vi diferença estética olhando para o chip, assim, baseado nos chips que eu já usei. Eu já instalei mais de 10 desses chips, pessoalmente. E, enfim, pode ser que ele dê pau se você não comprar o chip certo, porque o vendedor lá falou, mas eu não testei isso, eu não sei dizer. É isso então, moçada. Se tiver alguma dúvida ainda em relação à programação desse chip, sobre as vantagens e desvantagens, coloque nos comentários aqui que vou ter um prazer em responder. Se for o caso, eu posso até fazer um segundo vídeo sendo mais explicativo, porque eu sei que eu tenho consciência que esse vídeo eu não entrei em detalhes, eu não mostrei a programação passo a passo, eu não mostrei como colar o chip, eu não quis fazer isso porque ia ser muito chato, mas acredito que eu passei as informações principais, e se essas informações principais não forem o suficiente, entre em contato que a gente vê o que dá pra gente fazer, ok? Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos que usam lentes manuais também. Eles podem ter essa dúvida de como que faz para usar esse chip, como que a gente cola, como que a gente configura. É um trabalho meio chatinho, sim. E, inclusive, também, já dizendo aqui, gente, não tenho pretensão comercial nenhuma com isso, mas se vocês falarem assim, eu não quero fazer isso, eu não vou saber fazer, estou confuso ainda, não vou confiar de pegar minha lente e colar um chip, se quiser pode até combinar comigo, a gente faz um valor camarada, eu mesmo faço esse serviço para vocês. Não estou fazendo esse vídeo como propaganda de uma prestação desse tipo de serviço, mas é porque eu sei que é uma coisa realmente difícil, uma coisa mais meticulosa. Eu mesmo tive muita insegurança para fazer, só resolvi fazer eu mesmo depois que eu rodei todas as assistências técnicas daqui de Belo Horizonte. Todo mundo se recusou veementemente a fazer. Eles falaram, cara, nem sei do que você está falando, não conheço esse processo. Foi aí que eu resolvi meter as caras mesmo, porque o André Luiz, que era meu amigo que me indicou fazer esse processo, ele falou que fazia isso pra mim. Só que antes dos chips chegarem no Brasil, ele mudou daqui da minha cidade, foi pro interior de Minas Gerais, e aí eu fiquei sem ter como usar isso, sem ter como fazer isso. Ele lá não tinha uma câmera da Canon que ele pudesse testar pra ver se tinha dado certo, então não tinha nem como mandar pra ele fazer isso lá. Mas agora, depois que eu perdi o medo, na verdade eu perdi a paciência de tentar fotografar sem o chip, eu resolvi fazer por conta própria, eu meio que aprendi a fazer e perdi o medo também. Hoje em dia eu vejo que é um processo super fácil, não tem motivo para ter medo. Como eu disse, o Audit ele é móvel, ele permite que você mexa um pouquinho se você precisar de um microajuste, porque isso é realmente 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá está errado, mas você não estragou a sua lente se você deixou 1 milímetro para lá, 1 milímetro para cá. Primeiro, o Audit ele solta fácil, se você fizer um pouquinho mais de força, ele descola, e depois você cola de novo. Então você não corre o risco de perder sua lente porque você colou o chip errado. E colar o chip, mesmo colando o chip errado, é muito fácil colocar ele no lugar certo. O Audit permite isso, tá bom? É isso então, moçada. Um abraço, muito obrigado pela paciência e até a próxima.